Olá, alunos! Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar então uma aula sobre ângulos. E afinal, o que é um ângulo? É o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Essas semirretas são os lados do ângulo. O ponto de onde elas partem é o vértice do ângulo. Aqui nós temos então a imagem de um ângulo, onde nós temos o ponto A, o ponto B, sobre as semirretas. Então, aqui, ó, circulando, né, o ponto A, o ponto B, sobre as semirretas, né? Esse ponto determina, então, a semirreta OA e OB. O lado OA e OB partem de um mesmo ponto, que é chamado de vértice. Este vértice, então, tem o nome de O aqui, né? O vértice O. E aí, a gente lê esse ângulo, então, como AOB. Que a gente vai ver aqui. Então, como que a gente nomeia um ângulo? Em geral, como na figura anterior, então, usa-se 3 letras maiúsculas, 2 que marcam pontos nas semirretas, que formam o ângulo, e uma que representa o vértice, que pode estar acompanhada ou não de acento circunflexo. O ângulo é essa abertura que forma aqui, certo? Na semirreta. Entre as semirretas. Os ângulos eles estão sempre presentes em nossas vidas e quase não nos damos conta. Quer ver? O carro, ele quando fala assim fazer a geometria, está fazendo o quê? Está colocando, alinhando os pneus, né? Está fazendo com que os pneus formem 90 graus com o seu eixo. No campo de futebol, então, vocês, né, devem ter já escutado falar do ângulo, chutou no ângulo. O que é chutar no ângulo? É no cantinho da trave, né? É a abertura entre as duas semirretas que formam a trave. Nós temos, então, o quadro da bicicleta, que é formado por ângulos, né? Tem diversos ângulos, os eixos, né, da bicicleta também. O nosso corpo também forma ângulos e aqui, então, também o relógio. Também nós temos entre os ponteiros ângulos que se formam. Como que o ângulo é medido? Já vimos que a unidade de medida usada para ângulos é o grau, que simbolizamos como a bolinha, só a bolinha, não vai o risquinho embaixo, tá? Lembrando disso. Em geral, o instrumento utilizado para realizar medidas de ângulos é o transferidor, que pode ser em formato de semicírculo, que é dividido em 180 partes, ou em formato de círculo, dividido em 360 partes. Como é que a gente faz a classificação dos ângulos? É de acordo com o tamanho do ângulo, certo? De acordo com a sua abertura. O ângulo reto é aquele cuja medida apresenta 90 graus. Como eu falei anteriormente, no campo de futebol, né? Na trave, a gente diz que se chuta no ângulo, quer dizer, chutou lá no cantinho. A trave, ela forma um ângulo de 90 graus, ela é formada por ângulos de 90 graus. Aqui, então, a janela também é formada por ângulos retos. E o retângulo, na verdade, recebe esse nome também justamente porque ele é formado de ângulos retos. Outro ângulo que a gente tem, então, outra classificação, é o ângulo raso. É aquele cuja medida é igual a 180 graus, ao ângulo de meia volta. Né? O relógio ali, ele está formando o ângulo de 180 graus dos ponteiros, porque estão alinhados, né? Fizeram meia volta. A balança aqui também está formando o ângulo de 180 graus. O ângulo agudo, o que é? Aquele cuja medida é menor que 90 graus. Então, aqui no telhado da casa, na ponta do telhado, aqui nós temos um ângulo agudo, porque ele está bem fechadinho, certo? Pode ser um ângulo obtuso no telhado da casa? Pode também, né? Nós vamos ver depois o que é um obtuso. Conforme a abertura. Então, menor que 90 graus. Isso aqui tem menos que um ângulo reto, portanto, é um ângulo agudo. Aqui no ponteiro, entre o 1 e o 4 aqui, né?
entre a hora e os minutos aqui, a gente está formando, então, um ângulo agudo, um ângulo bem fechadinho. E a pizza também está formando, então, um ângulo agudo. Ângulo agudo menor que 90 graus. É um ângulo mais fechado, que nem a Prof. Jaque diz. O ângulo obtuso, então, eu já falei um pouquinho antes, né? É aquele cuja medida é maior que 90 graus e menor que 180. Então, ele é mais do que um ângulo reto, mas ele não chega a ser um ângulo raso. Então, aqui nós temos o corrimão, né, de uma escada, que a abertura está formando um ângulo obtuso. Um notebook, quando bem aberto, forma um ângulo obtuso. E aqui nós temos, então, um ângulo de 120 graus no transferidor, bem indicando o ângulo obtuso. Nós temos também o ângulo de um giro, né? Ângulo giro é aquele que dá um giro completo, de 0 a 360 graus. Então, o corpo da bailarina, quando ele dá um giro 360 graus, tem uma manobra de skate que é chamado de 360. Por quê? Porque se faz um giro em torno de si, né, na manobra. Ali nós temos, então, a Terra, que ela também faz um giro, né, todo dia ela faz, né, um giro. E ali, um outro poliedro, né, que está com a ideia de formar um giro de 360 graus. O que são ângulos complementares e suplementares? Ângulos complementares são dois ângulos que juntos eles formam 90 graus. Então, ali nós temos na imagem o ângulo alfa, o ângulo beta, né? O ângulo AOB, o ângulo BOC, juntos formam 90 graus. Ângulos suplementares são dois ângulos que juntos eles formam 180 graus. Então, aqui o AOB, juntamente com o BOC, formam 180 graus.